Oi, gente, é sempre um prazer aí poder falar com vocês, falar um pouquinho do que a gente tem visto, do que a gente tem tratado aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia. Assunto não falta na pauta tributária aqui do Brasil, e inclusive nos estados, majoração do IOF, reforma tributária do consumo, tributação de dividendos, e assuntos de toda a ordem, em todo o grau de debate. Mas o que eu selecionei aqui hoje para a gente comentar são 4 temas, tá, já bastante avançados, alguns deles no Supremo Tribunal Federal, e um outro sobre uma provável anistia fiscal aqui no estado do Rio de Janeiro, que fazia tempo que a gente não tinha. Então, o primeiro assunto que eu selecionei foi para falar da CID Royalties, o tema 914 do Supremo Tribunal Federal, tá? E falo dele enquanto gravo aqui com os senhores. O Supremo está, nesta data, para retomar o julgamento iniciado na semana passada desse tema. O relator é o ministro Luiz Fux. Comentar rapidamente sobre qual é o tema em debate nesse tema 914 CID Royalties. A Lei 10.168 de 2000 instituiu, então, uma contribuição de intervenção do domínio econômico sobre as remessas de serviços com transferência de tecnologia. Logo em seguida, essa lei foi alterada no ano seguinte, 2001, para que a CID, então, essa CID chamada tecnologia ou CID Royalties, passasse a incidir não apenas sobre as remessas envolvendo transferência de tecnologia, mas também para qualquer remessas por serviços técnicos. E daí houve sim uma grande grita dos contribuintes, e alguns dos argumentos que se colocaram nessa discussão seria a necessidade de lei complementar para a instituição de contribuição e intervenção no domínio econômico, argumento esse que veio sendo ao longo do tempo bastante rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais tribunais, a falta de referibilidade, e a CID como uma contribuição de intervenção num domínio econômico específico, o que se diz doutrinariamente falando é que ela deveria ficar adstrita, a sua incidência, ao campo de atuação reservado, então, pelo legislador como objeto daquela intervenção econômica. Então, se a intervenção da CID Tecnologia, a CID Royalties, para o desenvolvimento do parque tecnológico brasileiro, faria sentido que ela apenas incidisse sobre a contratação de serviços do exterior que envolvessem, sim, troca de conhecimento, a importação de conhecimento, a importação de know-how. Então, esse tema chegou no Supremo, o ministro Fux, ele votou na semana passada, julgando constitucional a CID, como contribuição de intervenção no domínio econômico, afasta a necessidade de lei complementar, mas no seu voto, o ministro Fux declara de que a CID não poderia incidir sobre remessas que não envolvessem contraprestação por transferência de tecnologia. Então, é um voto bastante importante, é um voto que há muito não se via, uma decisão favorável, ainda que em parte, no tema CID. Então, está aí o julgamento está para ser retomado nesta data. Por enquanto, o placar está 1-1, logo após o voto do ministro Fux, o ministro Dino votou pela constitucionalidade lata e integral da contribuição, tá? E vamos ver aí se o assunto retoma hoje. Provavelmente, imagino que não, pelo avançar da hora, o Supremo ainda está aí no curso desta tarde julgando o marco civil da internet e tal, não acho que vai dar tempo. Mas é um assunto para ficar de olho, um tema bastante importante, bastante caro aí para os contribuintes. Um outro assunto, esse aqui mais doméstico, aqui de nós aqui do Rio de Janeiro, é o convênio 69 de 2025, publicado nos últimos dias, em que o CONFAZ autoriza o Estado do Rio de Janeiro a instituir um programa de anistia, trazendo relevantes e substanciais reduções aí dos acréscimos moratórios e das multas de débitos do ICMS.
Tá? Fazia tempo que o Estado do Rio não concedia benefício dessa natureza, tá? E este, né, convênio especificamente, ele traz reduções bastante relevantes, e vou citar apenas uma aqui a título ilustrativo, né? Uma das previsões que o convênio traz é a possibilidade de pagar em parcela única débitos com 95% de redução, né, dos acréscimos moratórios e das multas. E aí, falando das multas, né, o Estado do Rio de Janeiro tem penalidades, né, de ordem instrumental tributária, bastante significativas, né, de valores bastante elevados, né? O que me traz à mente um outro assunto, né, correlato, que também está na pauta do dia do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 487, que é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das multas isoladas, né, se elas têm ou não efeitos confiscatórios, a exemplo de algumas aqui instituídas pelo Rio de Janeiro, que sequer têm limites, né, são multas que são calibradas ou calculadas sobre o próprio valor das operações tributárias, né, realizadas pelos contribuintes. Então, essas multas podem atingir cifras milionárias, né? Esse tema, 487, também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, não nesta semana enquanto gravo, tá? Mas já houve um voto, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, ele é o relator, né, e ele fixa, né, a sugestão de tema que ele propõe é de que essas multas isoladas tributárias não poderiam ultrapassar 20% do valor do tributo ou do crédito correlato daquela, né, a obrigação tributária acessória que teria sido descumprida. Esse é um tema ainda que vai dar bastante debate no Supremo Tribunal Federal, tá? Mas por enquanto, né, só temos, né, 2 votos nesse sentido, né? O ministro Toffoli, logo em seguida ao Barroso, ele vota, ele faz uma abertura mais detalhada, né, dos critérios para fixação do tema. Então ele vem dizendo, olha, se a multa, né, não tiver crédito correlato tributário que se apropriou indevidamente, que se calcule por um percentual X, né? Se não tiver crédito, mas tiver imposto, por um percentual Y, tá? E ele cria uma série de circunstâncias para a fixação do tema, diversamente do ministro Barroso, que colocou linearmente o limite de 20%. Tá? Então, por enquanto, só os 2 votaram, né? Mas vamos ver como o assunto avança. Um terceiro tema que separei aqui, também é tema fixado pelo STJ, repetitivo, 1247, que tem a ver com a possibilidade da apropriação de crédito do IPI nas saídas, né, crédito na aquisição de insumos tributados pelo IPI para fabricar produtos imunes ou não tributados pelo IPI. Esse debate nasceu com a Lei 9779, em 1999, né, e apenas agora, em 2025, o STJ fixa em repetitivo a sua jurisprudência, né, afirmando que sim, a partir da Lei 9779, que trouxe a previsão expressa na legislação ordinária nacional da possibilidade de se tomar esse crédito autonomamente, ou seja, um crédito além da não cumulatividade, né, que pelo critério da não cumulatividade, como a saída posterior é uma saída não tributada ou imune ao imposto, pela regra da não cumulatividade, eu deveria fazer o estorno dos correspondentes créditos dos insumos, né, mas como eu tenho uma lei específica outorgando a possibilidade de manter esse crédito, o que o STJ declara no tema 1247 é sim a possibilidade dos contribuintes se valerem desse crédito. Tá? Então é um tema que foi e voltou na jurisprudência dos tribunais, verdade que o mesmo STJ, na mesma primeira sessão, já havia assim decidido, né, há alguns anos atrás, mas não em sede de recurso repetitivo, e agora o faz em recurso repetitivo, como tal, com efeito vinculante para os demais tribunais. É um tema de bastante relevância e envergadura aos contribuintes. Só valendo lembrar aqui que contra essa decisão do STJ, a Fazenda opôs embargos pedindo a modulação. E curioso nesse pedido de modulação da Fazenda nesse caso, né, é que, como os senhores sabem, a regra processual da modulação é para casos em que haja mudança da jurisprudência,
em casos, né, que haja, né, um impacto político, jurídico, econômico, social muito relevante naquela decisão. Tá? Neste caso do IPI, como comentei, né, a jurisprudência da mesma primeira sessão do STJ já era favorável aos contribuintes, embora não fosse, né, proferida em sede de recurso repetitivo. E o que faz a Fazenda nesses embargos de declaração que opôs, né, é construir um racional de que houve sim mudança da jurisprudência, porque a jurisprudência do CARF, né, continua sendo contrária aos interesses dos contribuintes nessa temática. De fato, o CARF continua tendo uma súmula, a súmula 20, né, que diz que esse crédito não é permitido, porque ele atenta contra a regra da não cumulatividade, né, mas súmula essa, né, que já tivemos aqui, inclusive, a oportunidade de escrever alguns artigos que estão aí disponíveis no nosso Inteligência Jurídica, né, súmula essa que está absolutamente obsoleta e ultrapassada, né, haja vista o tema 1247 firmado pelo STJ. E meu último tema aqui que eu selecionei para falar com vocês, tá, tem a ver com o tema 1287 do STJ, e me refiro ao apoio de renda na fonte sobre as remessas de serviços técnicos para países em que o Brasil tem afirmado tratados contra a dupla tributação. Esse também não é um tema novo, é um assunto já bastante conhecido nos tribunais, né? Chegou no STJ pelo caso Copesul. Na ocasião, o ministro relator foi o ministro Castro Meira, que profere, então, o primeiro voto, né, que foi acompanhado pelos demais integrantes da turma, na ocasião de dizer assim, olha, não, eu tenho que sim aplicar a cláusula 7ª dos tratados, né, lucros das empresas, sempre que eu tiver, né, uma remessa por serviços técnicos sem transferência de tecnologia para um prestador de serviço localizado em país com o qual o Brasil tem afirmado tratado contra a dupla tributação, sendo que esse, né, prestador de serviço não possua um estabelecimento permanente no Brasil. E desde então, né, tanto a primeira quanto a segunda turma vinham se alinhando nesse entendimento, né, afirmando que o conceito de lucro previsto na cláusula 7ª deveria ser interpretado como lucro operacional, né, e como tal, né, atrairia, né, a tributação desse rendimento apenas no país de origem do próprio prestador e não aqui ao Brasil. O que fez, então, a Fazenda desde então, né, foi mudar o enfoque de toda a discussão, dizendo que, olha, não se aplica a cláusula 7ª para muitos desses tratados, que a maioria dos tratados que o Brasil firmou contra a dupla tributação tem uma cláusula 12 que trata do conceito de royalties, né, e cujos protocolos anexos aos tratados fazem uma equiparação de serviços técnicos a royalties. E se há protocolo e se há equiparação no protocolo de serviço técnico a royalties, independente de haver ou não transferência de tecnologia nessas remessas, né, pela leitura literal do protocolo, a regra de competência tributária ficaria a cargo da Receita Federal e, como tal, o imposto de renda seria retido na fonte aqui no Brasil, nessas remessas por serviços técnicos. Tá? Essa é a jurisprudência que hoje, então, né, predomina, o STJ vem assim entendendo, tá? Mas mais recentemente, né, o STJ, né, começou a devolver os processos que lá chegavam para os respectivos TRFs, né, para que se passasse a observar alguns requisitos ou algumas questões de ordem fática para os casos chegarem, né, melhores estressados ou mais preparados ao STJ. E que questões são essas? Primeiro, o enquadramento da natureza daquele rendimento específico do caso concreto, né, em alguma das cláusulas do tratado. Lucro das empresas, royalties, rendimento por trabalho, a cláusula 14, e outros rendimentos, a cláusula 22. Então, esse é um dos pontos que o STJ determinou que os TRFs voltassem a examinar para enquadrar, no caso a caso, né, a natureza do rendimento em uma dessas cláusulas dos tratados. O outro ponto que o STJ determina
é que os TRFs examinem se está ou não havendo hibridismo. O que é hibridismo? A não tributação daquele rendimento em ambos os países, nem na fonte nem na residência. A questão é essa que na maioria dos processos em curso, poucos ou talvez quase nenhum dos contribuintes tenha feito. E como são mandados de segurança já em curso há longos anos, talvez aqui a gente tenha uma questão de ordem até operacional, de ordem prática, de fazer essa prova no avançar processual desses casos. Então, é um assunto que está na ordem do dia do STJ, é um assunto de larga envergadura, e cuja jurisprudência que parecia, lá no caso Copesul, ter estado definida pelo STJ por ambas as turmas, o que se vê agora que se voltou ao status quo antes, cujo jurisprudência dos TRFs ainda está por se conformar. E só um adendo, neste mesmo assunto, há também uma questão relevante, essa não determinada pelo STJ, mas os TRFs, e especialmente aqui o nosso TRF do Rio de Janeiro, TRF2, passou a entender recentemente que a parte responsável pela retenção, ou seja, o contratante brasileiro desses serviços técnicos, ele não teria legitimidade para propor este mandado de segurança. Não teria legitimidade nem para pedir de volta a devolução do imposto de retido nas remessas já realizadas e nem teria legitimidade para requerer, para postular em juízo o afastamento da necessidade de retenção. Neste particular, entendemos nós aqui que esse entendimento do TRF2 ele acaba extrapolando a própria questão legal e processual da questão da legitimidade, porque se eu sou a parte obrigada a fazer a retenção, ninguém mais do que eu tem legitimidade para propor um mandado de segurança para afastar a retenção. E aí eu ficaria apenas com um debate, se eu, como parte retentora, teria a habilidade para postular a devolução do que já retive e já paguei no passado, valendo lembrar que na maioria desses contratos há a cláusula de grossap, que representa dizer que o custo financeiro daquele imposto está sendo assumido pela parte brasileira e, como tal, ainda que se aplicasse a regra do artigo 66 para o imposto de renda na fonte, eu estaria, então, atendendo as condições da legislação para ser, sim, a parte legítima para isso. Então, provavelmente, também, ao julgar o tema 1287, o STJ deverá enfrentar essa questão de quem será ou de quem seria a parte legítima para fazer essas postulações. Então era isso, fiz um popurrí de assuntos, assuntos bastante quentes, já bastante avançados, alguns com julgamentos já iniciados, e vamos torcer para que os julgamentos sejam aí benéficos aos contribuintes. Um abraço, sempre bom falar com vocês. Tchau, tchau.